E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de filosofia então? A gente já estava entendendo nas últimas aulas, né? Vocês já acompanharam aqui no canal como é que começou a surgir a filosofia, por que foi na Grécia, qual era a relação da filosofia com a mitologia, certo? Hoje a gente vai ver então os primeiros filósofos. Quem foram esses primeiros filósofos? Quem eram esses caras que estavam começando a filosofar, afinal de contas, né? E aí aqui vocês já estão vendo o nomezinho deles, né? Esses filósofos pré-socráticos, né? Que a gente dá esse nomezinho para eles. Vocês estão vendo que está entre aspas o nome pré-socráticos, né? Eu já explico por quê. E eles tinham esse objetivo aqui, ó, encontrar a arqué da physis para compreender o cosmos. Bem fácil de entender, né? Não? Pera aí, a gente já vai chegar lá também, tá? Mas, antes de entender essas palavrinhas aqui difíceis, a gente tem que pensar que os gregos naquela época, né, lá na Grécia Antiga, século 7, 6 a.C., os gregos eles estavam interpretando o mundo sempre através da mitologia, né? Então eles queriam saber como é que o mundo funcionava, como é que eram as coisas no mundo, né? Por que a chuva está chovendo, por que o sol todo dia ele atravessa o planeta, ele atravessa o céu, o que é esse sol? E os gregos tinham suas teorias, né? Tinha um deus, né, que a gente já viu aqui nas aulas também, o deus Hélio, tinha várias teorias diferentes para explicar os fenômenos da natureza, né? Por que o universo era assim, por que a natureza era assim. Só que vai ter alguns caras que vão começar a questionar isso e vão começar a tentar ter uma outra interpretação de mundo que foge um pouquinho dessa coisa mitológica. Eles querem entender o mundo de uma maneira racional. Esse é o lance desses caras. Por isso que vai ser chamado então de filosofia, né? Porque justamente a palavra filosofia, ela quer dizer isso. Se a gente pegar a palavrinha filosofia, essa palavrinha, ela quer dizer em si, filo significa amigo. Amigo, amante, né? E sofia significa conhecimento. Então, justamente, esses primeiros filósofos, né? Eles vão ter esse nome, né? A gente vai dar esse nome para eles. Quem vai criar esse nome é o Pitágoras, né? Que vai dar esse nome. Eu sou um amante do conhecimento. Eu sou um amigo do conhecimento. Porque eles querem realmente conhecer o mundo. Eles querem realmente entender o mundo. E de uma maneira racional. E aí é que está a filosofia. Diferente da explicação mitológica, religiosa sobre o mundo, o filósofo ele quer uma coisa mais lógica. Uma coisa que faça sentido sobre o mundo, certo? E os primeiros vão ser esses caras pré-socráticos. E por que justamente chama eles de pré-socráticos? Porque eles vêm antes, pré-Sócrates, certo? O cara que marca essa filosofia inicial, né, um dos filósofos mais importantes do mundo, né, principalmente nesse período antigo, era o Sócrates, porque o Sócrates ele criou coisas incríveis na filosofia e ele foi uma ruptura com a filosofia que vinha antes dele. Por isso a gente chama o que vem depois do Sócrates, ou com o Sócrates, de socrático, e aquilo que veio antes do Sócrates de pré-socrático, certo? Mas também é um pouco injusto chamar esse monte de filósofos que teve aqui nesse período de pré-socráticos. Parece que os caras não têm importância. Parece que só quem importa é Sócrates. Não é isso também, tá? Um outro nome que a gente pode usar para esses filósofos, e talvez seja um nome melhor até do que pré-socráticos, é filósofos da natureza, ou filósofos naturalistas, tá? Porque justamente a preocupação desses primeiros filósofos era em entender a natureza, compreender o universo. Por exemplo, aquela questão, né? Sempre uso como exemplo, mas é importante a gente entender. O Sol, ele está passando pelo céu. Mas por que a gente vai dizer que isso é um Deus? Será que realmente tem sentido eu enxergar um Deus fazendo isso? Será que não tem uma explicação mais racional, que faça mais sentido do que um Deus está carregando uma carruagem pelo céu? Né? É isso que eles vão tentar explicar. Eles querem entender a natureza. Eles querem entender o universo, as leis do universo. Tá? Eles também são chamados de físicos muitas vezes, porque justamente a física é o campo de estudos da natureza, né? Os fenômenos da natureza, certo? Então, aqui a gente já tem essa frasezinha. Qual é o principal objetivo desses filósofos? Tá? Eles queriam encontrar a arqué. O que é arqué? Essa palavrinha é importante, tá? Porque os pré-socráticos, todos eles, esses primeiros filósofos, eles têm uma arqué. A arqué, ela é o princípio do universo, ela é o princípio da natureza. Tá? Eles acreditavam que tudo deveria ter surgido de alguma coisa. E essa coisa deve ser a arqué, esse princípio da natureza. Tá? E cada um dos pré-socráticos vai desenvolver uma arqué diferente, uma teoria diferente de como surgiu o mundo. O primeiro deles, o Tales de Mileto, ele vai dizer que a arqué, né, o princípio criador do mundo, era a água.
Porque ele vai enxergar água em tudo. Então ele vai dizer que tudo deve ser feito de água, certo? Cada um deles vai tentar desenvolver uma explicação, mas veja só, são explicações racionais. Elas têm um sentido, tá? Ele não está tentando encontrar o surgimento do mundo, a explicação da natureza, em coisas sobrenaturais. Ele quer encontrar as explicações nas coisas naturais, né? Ele não está tentando explicar a natureza saindo da natureza, falando de coisas que estão fora, coisas que estão além, que são sobrenaturais, vão além da natureza. Ele quer enxergar na natureza as coisas que fizeram a natureza existir. Então a água, que ele enxerga em tudo, provavelmente é o criador do mundo, de tudo. Certo? Então, esses pré-socráticos, cada um deles vai ter uma teoria diferente de como surgiu o mundo. E são teorias mais científicas, mais lógicas, né? Que façam mais sentido, são racionais, diferente dos mitos, né? Que os poetas cantavam, né? Que as pessoas acreditavam até então. Eles estão criando novas tentativas, novas maneiras de enxergar o universo, certo? E aqui essas palavrinhas, encontrar a arqué da physis. O que significa physis? Physis nada mais é do que o mundo físico, a natureza. Tá? Por isso que eles também são chamados de físicos. Para compreender o cosmos. O cosmos é o universo, né? É tudo é o cosmos. Eles querem compreender o cosmos e para isso eles têm que entender o que criou esse mundo, essa natureza. Eles têm que compreender qual é a arqué do mundo. Essa é a questão dos primeiros filósofos. Qual é a arqué do mundo? O que fez o mundo surgir? Certo? A gente também pode dividir a filosofia nesse período entre filosofia pré-socrática, ou seja, aqueles que vêm antes do Sócrates, socrático, que ela começa com o Sócrates, Platão, Aristóteles, que são discípulos dele, e também, depois do período posterior ao Aristóteles, a gente vai chamar de helenístico romano, certo? Os nomes, talvez os melhores nomes para descrever seja cosmológico e antropológico. Por quê? Porque o cosmológico, o período dos pré-socráticos, eles estão tentando explicar o universo. Por isso, o cosmos, tá? Cosmológico. Já o Sócrates, ele está tentando entender o ser humano. Por isso é antropológico, tá? Isso a gente vai ver melhor em outras aulas. Mas qual é a questão que a gente tem que entender? É que a preocupação dos pré-socráticos, os filósofos da natureza, era em entender a natureza e o surgimento do mundo. Qual era o princípio que tinha feito o mundo aparecer, surgir, certo? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, né? Compartilhar o vídeo, mandar para os amiguinhos, para as amiguinhas, mandar no grupo da família do WhatsApp, manda para o vovô, para a vovó. Se for um vovô e uma vovó, manda para o netinho também, certo? Grande abraço, até a próxima.